E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Padre Samuel, Tá vivo dessa vez? Né? Davi, graças a Deus, com a Monize, Olá! o nosso seminarista Everton, e o nosso, quem sabe, futuro Padre Davi. Antipapa, talvez. Padre, acho que não. Olha, Deus já converteu coisas piores. Hoje nós vamos falar daquela, sabe quando você era pequeno, que você fazia uma pirraça no supermercado pra ganhar um biscoito, ganhar um brinquedo, ela fala, na volta a gente compra, e você nunca voltou lá? Então, vamos falar do quê? Das nossas mamães. E pra isso nós temos uma mãe aqui, não é isso, Moniz? Isso Seja mesmo. bem-vinda. E aí, você acha que ser mãe é uma dádiva ou uma dívida? É uma dádiva. É uma dádiva. Eu vejo a maternidade como uma dádiva de Deus, assim, né? Porque Deus nos dá a graça, né? Deus dá ao homem e à mulher a graça de contribuir com a criação, né? E a mulher, essa dádiva, esse dom de gestar, de cuidar, de dar a vida. É uma dádiva. O que não quer dizer que seja algo fácil, né? Que a maternidade, ai meu Deus, estou sempre lá. É aquela expressão. Plena. Plena, linda. Muito pelo contrário, muitas vezes descabelada. Então, assim, a maternidade é uma dádiva, mas é uma dádiva que nos desconstrói, que nos desconcerta. Não é algo assim, Isso é uma forma de falar que te destrói, né? não é que destrói, eu vejo que te reconstrói, entendeu? Porque você passa a dar novas prioridades, você precisa ser menos egoísta, geralmente, né? A maternidade, se você encara como dádiva, é isso, né? É a oportunidade que Deus nos dá de contribuir ali, de fazer um pouquinho, né? Então, de alguma forma, é bonito que você fala, a maternidade, ela é curativa? Ela é curativa, mas é uma cura que muitas vezes dói. Sabe por quê? Porque eu vou falar por mim, assim, a minha maternidade. Na minha maternidade, eu me confronto muitas vezes. Porque eu sou mãe, mas muitas vezes eu não quero, tá? Eu não quero fazer. Eu confronto com os meus egoísmos, com as minhas limitações, não quero, mas eu Filho entendo. é bom, mas custa caro e dura. Mas eu não Pra sei sempre, nem se... né? não sei nesse custar caro, mas nesse sentido assim, que nos custa, né? Custa o meu sono, custa a minha alimentação, custa o meu descanso, custa. Então, assim, Esses dias eu tava vendo que, numa pesquisa que fala que o sono da mãe, ela só se regulariza após os 6 anos Olha da só. criança. Imagina, é muito tempo. É, realmente. 6 anos muito dormindo tempo. mal? E eu já vi mães que falam, e numa só, dizendo, olha, depois que eu tive filho, nunca mais eu dormi igual. porque... É porque primeiro é gravidez, depois bebê pequeno, depois a criança, depois a adolescência e você e não aí, dorme cada mais hora bem. é uma preocupação Exato. diferente, né? Eu sou casada e minha mãe ainda se preocupa comigo, Sim. assim. Então, acho que é um dom, é uma dádiva, mas que, de fato, te desinstala, né? A maternidade, se você vive como deve viver, assim, de fato, você entende que você tem um ser humano para cuidar, para educar, para formar, para ser um bom ser humano, vai te custar. Né? Ai, eu tenho opção, né? Assim, a gente não tem babá, né? Mas assim, eu posso deixar com o telefone ou vai me custar muitas vezes ficar ali com meu filho, dar atenção. Mas isso tudo fica muito claro ou vem só no termo de uso? Aqueles que Não. você clica lá embaixo e não. Não. Só aceita, Aquele não, link, velho. clica, Não. que merda, liberei os acessos. É com o tempo mesmo. É com Então, o tempo. as mulheres, assim, elas aprendem a ser mãe. Elas aprendem. A maternidade, você quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Ninguém fala ali, assim, você vai se tornando, você vai aprendendo a ser mãe. Não Eu é fico uma- imaginando, né? Tipo, mulher, assim, sair do hospital, deve chegar em casa assim, e agora, o que eu faço? Entendeu? E aí é um processo difícil, porque todo mundo sempre você vai ter uma mãe ali do seu lado, né? Uma mulher que é mãe. Então todo mundo quer te falar qual que é a melhor forma de você cuidar do seu filho. E não é que elas estejam erradas, entende? Mas assim, Mas deu pro perguntou. filho delas. Ninguém mas E serviu talvez pro não tenha filho. dado certo. ou então assim, serviu pro filho dela, mas pro seu não vai servir, ou não é a linha que você acredita, não são as coisas que você acredita, entende? Às vezes nem pro Então, filho dela funcionou, né? Mas é a linha que Sim. já é uma coisa assim, igual, por exemplo, bater. Eu acho que a questão de bater é uma polêmica até muito útil, né? Tem pais que batem, tem pais que não batem. Bate no seu filho que resolve. Sim. Né? Eu faço Tem- parte também da geração criança chantilly, né? Bate que cresce. Mas Eu aí a gente apanhei vai... muito, mas de não, galinha no Mata Pinto. mas não condena a mãe que decida não bater. porque você vai entendendo do seu filho, entende? Então, por exemplo... Ah, entendi. porque de cada criança. Por exemplo, meu filho hoje tem 3 anos.
Eu sei que existem coisas que são... Ele tá numa fase, assim, da pirraça, muitas vezes, né? Do quando ele é contrariado, ele joga tudo longe, entendeu? Mas eu já entendi Porque os que... 3 anos ali é uma fase de descoberta do desejo, não tem muito limite, muito raciocínio, né? já tem, na verdade, ele já entende que ele consegue controlar o ambiente, né? Então ele já é sim. esperto. É a fase do egoísmo que a gente fala, né? É o narciso, né? A descoberta do narciso. Então ele quer a vontade dele em algumas coisas, ele já sabe. Então, assim, que quando ele tá com a avó, com a minha mãe, ele já consegue algumas coisas. E como é que você dá conta de não fazer pirraça junto com ele? Porque imagina, né? Ali naquele momento surge uma mãe, mas surge uma criança também, aquela coisa, meu Deus, eu te trouxe esse mundo, eu posso te tirar. Às vezes, assim, eu vejo que algo que me ajuda muito é a fé, sabe, padre? O respirar, assim. Eu respiro muitas vezes pra não surtar com meu filho. Eu rezo uma Ave Maria, assim, baixo pra, sabe? Deixa ele gritar 40 minutos, assim. Porque eu já percebi que se eu grito com ele, dá um efeito muito contrário. Entendi. O efeito dele é, tipo, partir pra cima. Então, se eu bato, piora. Porque eu vou falar que eu nunca bati, tô sendo falsa já, entendeu? São Bento manda bater nos monges, você não vai bater no seu filho? Mas eu já entendi que com ele não funciona. Entendi. Então, assim, acho que tem isso também que a gente fala, mas tem que bater. Mas eu sei que com o meu filho. Eu nunca falei não isso. É que eu funciona. já estive na casa dele. Eu nunca falei isso, não. Né? Meio que a vontade de vir aqui. Mas teve um dia que eu tava lá, o menino começou a fazer uma pirraça. Não sei o que deu. Eu só vi o mano dando um safanão nele. Ele não chorou. Ele deu a volta. Aí subiu num banquinho e começou a querer lavar a louça. Eu falei, esse aí é bom, não. Né? Vai crescer pelo menos prestativo. Eis uma pedagoga. Se não funciona o Piaget, vai funcionar o Pinochet. Então, assim, aí tem vezes que eu vejo que Foi ele a fica. única vez que eu vi ela ter uma reação Mãe assim. e mestra. Mas nem sempre funciona, entendeu? Nem sempre. Teve um dia desses que eu não sei o que eu tava fazendo, e aí ele começou a xingar. Deixa esse cara de sua casa, ele é infiltrado da KGB. Vai ser o Ele é de esquerda, pô. Mas que vai ser o meu vizinho de frente. Ele De gosta frente do com o Davi. Gabi. Você comprando terra? Terra. Meu Deus, mas você não é contra a propriedade privada? Não, gente, Engraçado, O gente, que um Alckmin deixa eu não explicar faz pra no vocês. governo? O que um Alckmin sou uma pessoa- e uma Simone Tebet não faz no governo? eu me alinho à esquerda, não ao comunismo. Ah, é eu me alinho à verdade? esquerda. Que interessante. Mas o que é interessante é que ele comprou, ele não invadiu a terra. Já é o começo. Ele Coerente. comprou. Eu Eu acho CNBB, PSL no governo, faz essas coisas. É. Que bom. Então, assim, eu vejo isso, né? E aí, o Felipe teve um dia que ele tava me fazendo raiva, e tem dia que você tá mais sem paciência, né? Aí não sei o que eu fiz, eu dei um grito com ele, assim, E aí ele ficou muito bravo, assim, começou a gritar, querer partir para cima, assim. E aí meu marido chamou, eu vi que eu fiz errado, né? Meu marido chamou, Felipe, vamos lá pra fora. Ele, não quero. E aí eu chamei ele dentro do banheiro e falei, filho, desculpa, mamãe. A mamãe gritou com você, né? A mamãe não devia fazer isso, mas você também não devia fazer isso com a mamãe. Você me desculpa? Ele, desculpa. Aí ele, papai, eu vou te ajudar. Então, o quanto que isso fez diferença pra ele, entende? Essa Então, capacidade, essa ali no seu momento capacidade de pedir também de desculpa, eu falar assim, olha, filho, desculpa, de reconhecer, porque a maternidade também é isso, né? Você reconhecer. Se dizer, não sei o que ele fez, ele comigo fez pirraça, não sei o que, aí eu saí, porque às vezes o sair também pra ele é a morte. Tipo, deixar ele chorando, não resumo. Depois ele ele não se sente validado no seu desejo. na ou sua- então aí ele virou assim comigo, mamãe, desculpa, porque eu bati. Então, assim, também é esse processo, né? Porque às vezes parece que tá dando certo, aí no outro dia Entendi. parece que tá dando Não errado. tem fórmula. Não tem forma. E aí, muitas vezes, o desafio da maternidade é você ir entendendo o lado do seu filho, assim. Às Não vezes, é uma por exemplo, receita de bolo. não né? é uma receita. O que funciona pra um filho não funciona pra outro. O que funciona pra uma família não funciona pra outra. Pra uma estrutura de família. Pra aquilo que a gente acredita, sabe? Não dá pra ser uma forma ali, vai ser do mesmo jeito. E aí, às vezes, é difícil. Por exemplo, Davi tava lá, queria lá apertar o pescoço de Felipe. Mas eu conheço meu filho. Ou então, muitas vezes também, quando você não faz, não quer dizer que você é permissivo. Né? Porque muitas vezes é isso. Eu já tive gente... Uma vez eu fui fazer um exame. Ele não gosta. Quem gosta de fazer exame? Menino de 2 anos e meio, a dona me virou e falou assim, eu acho que você devia bater nele. Uma mulher do laboratório. Eu só olhei assim... Senhor, vou me calar aqui, porque... Bater não é no da conta você, tipo dela, isso. sabe? Enfia o negócio no seu nariz É aí por isso que pra eu falei. ver, Falei, tá? veio aqui, mas voltou. Falei, amanhã é ela, quem sabe é ela. É porque assim, porque é difícil, né? Sim, Você, sim. de fato, acho que a maternidade tem isso, assim, você entender, você não achar que você não é a melhor mãe do mundo, né? Se você entender Tem uma que você é um pressão ser... aí pra tem. ser a melhor mãe. Porque Tem. tem, porque como eu falei, assim como tem pessoas que falam assim, bate no seu filho, tem outras que falam assim, não faz isso, não bate no seu filho. É, com meu filho funciona assim, aí às vezes você olha aquela mulher assim que
sei lá, né? Tem 7 filhos, tá sempre linda, maquiada, bem arrumada, com cabelo pleno, unha feita. E os menininhos todos lindos, arrumados, a casa... Você tá lá, Fada. o único menino, descabelada, com a unha sem fazer. Essa é uma fada, essa mulher. Não, e aí, falou assim, não... Ou ela tem várias babás. então com certeza. Deve ser a mulher da Loki. Então assim... Né, Lembra da polêmica do Alok? O Alok tava pagando 14 mil, 15 mil pra babá. Pra babá? Todo mundo falou, que é isso? Que absurdo, 14 Vou ser babá. Falei, Toda gente, vocação errada. se a Alok Problema me não é pagasse comigo. 14 mil, eu cuidava dele. Não precisava nem cuidar do bebê, eu cuidava dele. Então, acho que esse é o desafio da maternidade, você não se comparar, de você entender que você é único, que o seu filho é único também, que não dá pra você comparar. É você abstrair a opinião das pessoas. Aquilo que é bom, você tenta aprender. Aquilo que não, amém, né? E assim, e acho que a maternidade é uma dádiva, mas que você precisa ir vendo, né? Se você quer... se você vai entender que o seu filho não tá aí pra fazer as suas vontades. Porque esse é o desafio da maternidade hoje, eu vejo. Assim. Pra ser algo que você gostaria de ser. É a minha realização. Nossa, eu vejo muito isso, assim. Eu vejo nessa geração dos meus pais, assim, né? Assim, que eles esperam muito de nós, muitas vezes. Mas, né? Então, assim, de você entender que Eles o seu querem filho se é realizar em nós. em nós. Né? Então, acho que esse é um desafio também, de você entender, enfim, de você estar disposto a se desinstalar por uma criança, né? Porque você vai... Minhas idas ao banheiro nunca mais foram as mesmas coisas. porque tem Comer isso, né? Eles nunca mais é a escutam mesma muito, né? coisa, E tudo bem, né? Então, assim, você... Não tá tudo bem? Mentira, não tá tudo bem. Mas você vai dando sentido pra isso, Entendi. sabe? Eu vou fazendo muito essa experiência de dar sentido, assim. Eu, como missionária, também eu vejo a minha maternidade... Eu tava, acho que partilhei com a senhora aquela vez. A minha maternidade me ensina muito sobre me dar ao outro. Porque, poxa, se eu não sou capaz de me dar o meu filho, que eu gerei... Como é que eu vou me dar ao outro? Então, o meu filho também é essa Ele é justa o seu medida, próximo, né? mais próximo, né? E também vai me ensinando, poxa... Ele é tão próximo que saiu de você. Né? E que vai me ensinando, ele vai me mostrando onde são os meus egoísmos, os meus orgulhos, as minhas incoerências. Então, a maternidade te permite isso, né? É aquele ser mãe é padecer no paraíso. Meu Deus, ontem de manhã, boa parte do dia, eu tava lá abraçando, beijando o Felipe, brincando com ele. Aí, do nada, virou a chavinha, começou uma pirraça horrorosa e... Ai, meu Deus. Devolve que veio Cadê quebrado. aquele bonitinho que tava Devolve, aqui veio agora quebrado. mesmo? E como é que, né? Eu acho que um outro desafio também nessa perspectiva é o das fases, né? Porque, imagina, quando é bebê, quando é criança, é todo para a mãe. Aí, depois de um tempo, você ainda não entrou nessa fase, mas eu escuto muitas mães dizendo, a adolescência começa a demarcar certas rupturas, né? E as diferenças vão se tornando mais claras, ou então as semelhanças inaceitáveis, e aí Foi o que a vira gente uma tava guerra. falando hoje mais cedo da Vira uma van. guerra, né? Sim. E por um seminarista, como é que é atravessar os pais com a vocação, a mãe com a vocação? Foi difícil para você? Uma espada de dor que atravessou. Pois é, Coração da falando sua sobre mãe? maternidade, eu pensei, será que eu tô no meu lugar de fala? Não, mas eu sou filho, não posso. Então você Acaba pode que eu tô dizer. no meu lugar de fala também. Se não pode falar pode falar sobre, né? E o bom é que o lugar de filho ou é o lugar de fala ou o lugar de cálice. Muitas Eu vezes sei é que- lugar de eu sei que cálice. Pois então, eu acho que para todo mundo a opinião dos pais tem um peso enorme, né? Então, eu me lembro de alguns anos atrás eu queria fazer uma experiência numa Você comunidade. rebelde, ele é um Isso, jovem rebelde sem de cara, igreja. não é Tô brincando. possível. Eu queria fazer uma experiência em uma comunidade. E adolescente, eu virei pra minha mãe e disse: olha, mãe, mês que vem eu tô mudando de casa, vou morar numa comunidade. Pra minha mãe, aquilo ali foi o fim do mundo, né? Acho que principalmente pela forma como eu levei isso pra ela. Você chegou assim de cara, De dizendo... cara, falando, eu vou, já tomei minha decisão, Nossa. ponto final. É terrível, né? Uma guerra comprada. Literalmente. Mas aí desisti da ideia também. Na verdade, foi um desistir porque minha mãe me fez desistir. Lugar de cálice. Todo mundo tem um caso. Todos Lugar de desistiram, cálice. obrigado, né? Mas quando eu fui fazer a experiência dos encontros vocacionais para entrar no seminário, eu já estava com essa vontade madura. Já era o que eu queria, eu já sabia. E graças a Deus eu tinha experiência de o que não fazer. Já sabia. Mas Como não infartar a minha mãe? eu fui até minha mãe, mas com aquele medo. Como que ela vai receber isso? Embora eu já sabia o que eu queria. Já era maior de idade. Falei, olha, mãe, durante todo o ano fiz os encontros vocacionais e se o seminário me aceitar, me acolher, eu vou entrar no seminário. A senhora quer dizer alguma coisa sobre isso? A senhora quer me dar algum conselho? Ela ficou calada. Acho que o silêncio foi pior. Mas acho que daquele silêncio foi necessário. E depois minha mãe,
ela acolheu tão bem a minha entrada no seminário, e ela foi me apoiando e me incentivando e me ajudando, e isso teve um diferencial enorme. Embora eu já estava com a ideia fixa, embora ela não queira, eu vou lutar pelo meu sonho, ela abraçar esse sonho comigo é diferente. Foi diferente. E eu acho que é nesse sentido um pouco, sabe? A mãe, ela... acho que às vezes o pai nem tanto, né? Aquilo que o pai diz, às vezes não tem tanto peso, mas quando a mãe te acolhe e ela entra junto com você e sonha junto com você, é diferente. Acho que porque a mãe também, ela entende, né? Geralmente o pai é um cara mais racional. Você não deveria fazer assim. Você deveria, sei lá, ser médico, não sei o quê. Mas A ser mãe padre. racionaliza a partir da afetividade, Do né? sentimento. E o afeto, o sentimento, ele não é um conhecimento de menor ordem. Porque o afeto é envolvimento, né? As vísceras, às vezes, pensam melhor do que a razão, né? Quer dizer, basta pensar, né? Na tradução do hebraico para a misericórdia. E o grego também acompanha. O que é misericórdia? É útero, é víscera. Então, quer dizer, como é que Deus nos ama? Não é com isso aqui, porque se ele amasse... a gente Dilúvio. tava fulminado. Ele ama com útero, de com quem misericórdia. entranhas de misericórdia. Né? Então, acho que é muito isso, né? Envolve, conhece, né? É, porque eu acho que a mãe, quando ela acredita, ela abraça também, ela se torna uma leoa, assim, né? Então, quando ela vai, ela tá disposta a tudo, assim, a abraçar, a ir, a se desgastar. Acho que a mulher tem muito disso, né? Essa noção do cuidado, né? Então, naturalmente, não é algo natural, eu acho que é um exercício da maternidade de você ir defender aquilo que você... Eu posso estar cansada, mas se meu filho tá doente, você encontra força onde você não tem, assim, E né? isso dá segurança afetiva pro filho. Sim. Porque ele sabe, opa, se minha mãe apostou, tem chance. Já dá lucro. É, Porque ela não... sim. Aqui a gente tá falando das mães, né? Que gostam de ser mães, Mas que abraçam a nem sempre maternidade. é assim. Nem sempre a mulher, ela ama a maternidade, entende? Não é Pode amar. romantizar. É isso que eu ia falar. E as mães romantiza. que não amam a maternidade, que não gostaram, se arrependeram? Ou até as mães, ou até mesmo as mulheres, que elas escolhem não ser mãe, né? Pelo menos. Ou um que determinado simplesmente tempo. não escolheram ser mãe, mas por alguma volta da vida É uma pergunta aconteceu. polêmica, jogando aqui na mesa. A igreja tem problema com uma mulher que não quer ser mãe? Tem? Eu acho que depende, né, padre? Tem? Hã? Tem? Ah, É uma pergunta. você tá desenvolvendo. Ah, aí, não pode trazer seminarista aqui, porque aí ele trunca a gente, entendeu? Seminarista não dá muita ideia pra padre. Então, aqui é um programa pra leigos, tá? Não é pseudo-leigo, não. Por favor, quero deixar isso claro. Tô brincando, tirando saco. É, mas depende, né, da mulher? Não. Porque, A gente olha, ainda tem a visão de que, por exemplo, uma mulher sem filhos é uma mulher incompleta. A Mas gente ainda tem É isso. ou não é? Não, mulher falando... sem... Não, eu tô... Não sei, não sou mulher, não tô no lugar de fala. Para com Não isso! estou no meu lugar de eu vou pensar na Ah, perspectiva do sacramento, tá, padre? Do matrimônio lá. Pergunta assim, ó, lá na hora das perguntas. Vocês estão abertos a receber os filhos que Deus enviar? Todo mundo responde o quê? Sim. Sim. E quando Deus Então, Não vai uma estragar vez- a foto, pagou o buffet, né? Mas a gente não tem essa noção, Não, perfeito, porque eu assim, tô porque brincando. eu sei que quando, me corrija se eu estiver errado, uma pessoa que ela faz essas promessas diante de Deus, mas que em um pouco momento ali, eu já conheço uma pessoa que ele casou, e aí, enfim, casou, e a mulher depois não quis ter filho. É nulo esse O casamento é nulo. justamente. Então, assim, se a mulher se dispõe e ela opta por não ter porque não quer, o casamento é nulo. Então, não Não, mas seria isso no por caso isso. de um matrimônio e da mulher que simplesmente não quero, não vou ter filhos. E aí? É, aí Recentemente, Eu tô devolvendo a bola, o que vocês acham? recentemente o Papa Francisco ele teve uma fala bem polêmica, né? Aham. Sobre as mulheres, as famílias no geral. Com que- todo respeito, o Papa, cadê a assessoria de imprensa? É por isso que os papas não falavam em público. Não é porque eles não queriam. Pode observar. Os papas iam em público só ficavam fazendo assim. Porque, Bolsonaro podia ter feito só isso, né, gente? O É pior mesmo. do governo dele foi ele. E o que você acha de dizer que a briga na guerra da Ucrânia é pirraça? Eu gosto de trucar. Eu gosto de Se a trucar. gente for parar trocando em miúdos, errado não tá, né? Tem que bater Não pra tá, cima. não tá errado. Nós também Trocando em estamos no miúdos. negacionismo Vamos trocar aí, em viu? miúdos ali. Não é uma pirraça, se a gente for ver. Uma O quê? pirraça desastrosa. Eu não vou deixar você Mas- nem falar, que nós vamos sair daqui preso. Deixa ele acabar de falar o exemplo dele aqui. O Papa Francisco ele teve aquela crítica às mulheres que optam por não ter filhos e adotam cachorros como filhos, Gente, né? isso Os é pets verdade. como filhos. E isso Não, ele tá gerou coberto de razão. um grande Mas problema. o truco da mulher também é interessante. Quando ela diz assim, não a mulher, mas eu vi um comentário na internet dizendo, lá vem o homem que não tem filhos.
O que eu tô querendo dizer? Eu tô problematizando, eu sou um entendo. padre, eu não vou defender a igreja. Mas, olha pra você ver, o Papa diz, olha, vocês agora se preocupam mais com cachorros do que com filhos. Beleza. Ela diz, e quando é que foi que vocês rasgaram na Bíblia o crescer e multiplicai-vos com relação aos padres? Mas é muito diferente. Ah, o porque egoísmo. nós somos católicos. É lógico que é, porque o diz pra todos os homens e todas as mulheres. É por isso que permanece a pergunta. Não, O- pá. Mas não É, só, mas não só porque Cristo somos não diz lá que católicos. alguns Deus fez eunucos, nananã. Para o reino dos então, céus. Ótimo, então, perfeito. ali é a base Mas o do fato não. é, não tem um mandamento que diz crescer e multiplicai-vos? Mas ó, o Pra sentido... multiplicar a gente, às vezes é pra multiplicar O cachorro. sentido do celibato vai dizer se ele é válido ou não. Se eu me torno celibatário, Aham. se eu me torno celibatário por uma doação ao outro, Aham. para que eu consiga me doar melhor Mas ao não tá outro deixando e de cuidar multiplicar, a mais igreja ao- não fala que tem que crescer, a igreja Mas é proíbe, diferente, os padres irmão. Imagina que maravilha, quantos padres Ó, tem no depois vai mundo? ter lá no comentário, ô padre, se o senhor quer se multiplicar, larga a batina. Não, É mas isso que aqui, vai ter lá. temos alguns casos nos comentários que já deixou bem Vai claro. ser Já deixou bem claro. Mas são devaneios, pelo amor de Deus. Mas e aí, como é que fica? É. Eu não tô no meu lugar de É porque falar, a porque eu também não sou questão, celibatário. a questão, ela pode parecer uma contradição, mas não é. O problema é a infertilidade. É possível que haja uma mulher. Sim. O problema da igreja não é sobre ter ou não filhos. O problema é o fechamento à vida e à fertilidade. Por quê? Você pode ter irmãs de caridade que escolhem não ser mães e homens que escolhem não ser pais. É o que elas não podem ser é inférteis. E isso independe da fertilidade, Exato. da questão... Do útero. Porque Justamente, né? porque a própria Nossa Senhora não fez um controle de natalidade, ela teve um só. É um só Deus, né? Então. Não, eu tô dizendo assim, não tô querendo. Pelo amor de Apesar Deus, que a segunda novela da Record. Nossa bati Senhora nas teve- congregações no último Tá. encontro, agora tô batendo no dogma da virgindade perpétua. Eu não sou um padre, eu sou uma merda. Tá, segundo Não, as porque novelas eu da tô querendo Record, dizer Jesus teve 5, 6 irmãos. Que o problema não é a escolha, o problema ou a São vocação, as- é o egoísmo. É Então é possível justo. ser uma mulher Exatamente. que não tem filhos e vivendo uma dimensão de maternidade. Ela não é infértil. E eu vejo Sim. que a crítica do Papa foi justamente Isso. nesse Não, sentido. é lógico, eu tô brincando aqui. O Sim. egoísmo dessas pessoas que optam por não ter filhos é porque elas não querem se desgastar, elas não Sim. querem se doar ao outro, elas querem viver na sua comodidade. Ser pai de pet é mais fácil. O muito mais cachorro fácil. Eu é posso sempre deixar, eu vou pleno, eu posso viajar. deixar. Dura menos. A cada 15 anos você vai renovar. Agora, filho, pelo amor de Deus. É uma E depois vida ainda de junta, custo. ainda traz a nora. Num cachorro Os eu posso filhos. colocar uma coleira, uma corrente e prender. Entendeu? É lógico. Eu posso adestrar, né? Um filho você É não lógico. adestra. Exatamente. Eu acho que esse é o grande E ponto, em né? alguns casos, você se enjoar, você pode amarrar no toco na beira da estrada e ir embora. Sim, exatamente. É. Luiz Amel Não não me façam isso ouça, em casa, não por façam favor. isso, Mas que são entenda, eu horrorosos. fiz essa verdade. problematização aqui para ajudar a perceber que não necessariamente para crer em algo que é a nossa doutrina, precisamos sacrificar a realidade. A crítica permanece. Existe uma crítica que ela é justa do ponto de vista de como que uma compreensão a respeito do celibato, ela pode deixar debaixo do pano alguns pontos problemáticos. Deixa eu só. E isso não necessariamente sacrifica a nossa visão de Porque, doutrina. Né? Eu falei aqui dos irmãos de Jesus. No caso, a Imaculada Conceição Uhum. é o que sustenta a divindade de Cristo? A Imaculada Conceição não é que sustenta a divindade, ajuda muito. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, logicamente. É o próximo tema, sobre Maria. Que eu mês de sempre maio. imaginei, se retira isso, o que Se que sobra? retira a Imaculada Conceição, fica muito complicado de sustentar que o Cristo é imaculado, porque ele teria tido uma mancha ali na sua concepção. Então esse é o ponto. Assim como a virgindade perpétua de Nossa Senhora também sustenta a origem divina de Cristo. Porque a ideia seria, entre aspas, aqui, seria preciso ter a capacidade de confirmar que ela era virgem, para ter a certeza de que Jesus não é fruto de um concurso humano. Por isso que ela se preserva. Teria que confirmar. Se alguém, mas se os outros são, vai me dizer que é Espírito Santo, nada. Isso aí foi alguma coisa que aconteceu. Ela permanece virgem, então tem a garantia. Usando uma expressão bem direta, mas que eu não quero de uma maneira nenhuma que seja pejorativa, mas é isso. O lacre, ela permanece intacta. Essa que é a ideia. Eu não quero ser grosseiro aqui, mas a virgindade perpétua de Nossa Senhora é a garantia do lacre, de um útero que não foi visitado por outro, senão o esposo, que é o Espírito.
Essa que seria a ideia. Entendi. Não que o sexo seria problema, não que se Nossa Senhora tivesse tido uma relação com São José, ela teria cometido um pecado. Não, ela era esposa de São José. Mas eles abrem mão disso em função de que fica claro que, em última instância, o esposo é o espírito. E ele é que favoreceu a concepção de Jesus. Né? Essa que seria a ideia. Agora, voltando ali, quando a gente falou lá nas mulheres que escolhem não ser mães, talvez mãe de pet, tem um lado também da mulher. Hoje ela é muito independente, ela escolhe trabalhar, ela escolhe ter uma carreira mais, digamos, próspera, assim, talvez ser mãe mais tarde. Isso é uma coisa que faz tantas mulheres sofrer. É porque Eu aí a escuto, maternidade demora. A dia, aí custa. chega um momento Que não que dá. não tem como, O né? corpo Porque já não- o corpo da mulher ele é mais severo, né? No limite Sim, biológico. e aí você quer esperar tanto, tá tudo certo, né? tudo perfeito, né, pra vir um filho, que aí quando você tá com tudo pronto, você não consegue ser mãe, assim, porque a maternidade, às vezes a gente vê tantas meninas, né, que engravidam muito jovens, assim, gravidez que não são planejadas, que na verdade engravidar não é tão fácil quanto a gente Exatamente. imagina que seja, né, assim, existem várias pessoas, assim, que tem um rapaz no meu serviço que ele não pode ter filho. Uhum. Ele falou que um dia ele foi num encontro de famílias e que na hora que pediu para que os casais que não queriam engravidar, mas que não conseguissem, que eles fossem lá pra frente, mas arranca, assim, um grande número de pessoas que queriam e não podem ter filhos, né? Às vezes porque atrasam muito, seja por outras realidades, mesmo porque não podem, né? Acho que o grande desafio é você achar a justa medida, assim, de Perfeito. você não esperar ter tudo, né, assim, eu fui mãe, eu me casei, com um mês de casamento eu engravidei. Foi programado? Não foi, né? Mas eu fazia aquilo que é a orientação da igreja. Enfim, o método Billings, né? Entendi. E aí... Que é até um bom tema depois pra gente falar Sim. sobre isso aqui. Método o quê? Billings. Método Billings. É um método que a igreja orienta, que é um método de planejamento familiar. Porque a igreja não nos orienta a usar métodos Tem a ver com anticoncepcionais. ovulação, Tem né, o aí período, você né? o período fértil da mulher, o período em que se pode ter relação sexual, quando não. É uma forma de planejamento familiar sem usar outras formas de medicamentos que podem ser abortivos. que são abortivos. Então, é bem legal. E aí, enfim, eu acabei Uhum. engravidando, né? Engravidei logo no início do meu casamento. Eu falei, nossa, acho que fui mãe muito cedo, né? Assim, foram muitas desinstalações na época. Mas eu fui vendo que não, eu tinha 28 anos hoje, eu tô com 33, meu filho tá aí com 3, né? Vai fazer 4. Então é bom porque eu tenho tempo de curtir. Às vezes eu posso não dar tudo pro meu filho, assim, que eu gostaria, mas eu acho que o amor, o E cuidado. quem é que dá né? conta de dar tudo? E eu acho que existem coisas Uma mais coisa que eu importantes que escutei o certa vez material. meu pai falando, e eu acho que é fantástico, ele disse, olha, tem gente que fala, o filho atrapalha, o filho... Muito pelo contrário, o filho não impede a gente de fazer nada. E a hora que meu pai é policial, firme, foi criado aqui, ó, ele jamais permitiu que se falasse que filho atrapalha. Nunca. É porque não atrapalha. O filho nos desinstala. Então, assim, acho que a gente vive numa sociedade muito egoísta. Que eu quero a minha vontade, eu quero o meu prazer, eu quero fazer tudo que eu quero. E o filho exige de você que você não pode fazer. Eu não posso sair viajando na hora que eu quero, porque existe uma criança que tem necessidade, que sente falta da mãe. Então, acho que tem isso também, né? E a maternidade, acho que o grande desafio é você ver como esse dom, de entender que custa, de às vezes não se culpar, né? Igual quando o Marcos falava assim, hoje a mulher quer ser independente. Hoje, eu admiro, assim, mas acho que não é pra mim. Aquelas mulheres que têm 7 filhos, mas você não vai me dizer que eu, que hoje preciso trabalhar, que trabalho fora, que essa é uma realidade que é minha, né? Eu não perfeito. consigo ter 7 filhos. Como é que eu vou... Porque não é só sobre você dar uma estrutura familiar. Hoje eu vejo muito assim. Hoje eu não tenho muitos filhos porque não é sobre dar uma estrutura física, material. Mas é sobre dar a minha presença. Sim. Se eu não consigo dar presença para um filho, como é que eu vou dar para 2, 3, né? Assim, E não é óbvio, uma né? questão de só. não querer, é porque realmente Não não dá. termina acontecendo. Porque antes os filhos, eles eram, antes de tudo, criados pela família, pelo Sim. contexto sociocultural. Hoje não é. Hoje não. É você, querida. Hoje a gente precisa Hoje em dia tá nós perto. temos muitas Salve-se quem puder. necessidades que há muitos anos não tinha. Lógico. A gente tem a necessidade da internet, a gente tem a Lógico. necessidade do Monitorar, fonoaudiólogo, né? Exato. monitoria, aula de inglês, aula de espanhol, aula de natação. Ah, o filho custa Quem dá caro, né? Sim. imagine Custa, do vários. ponto de vista, como ela está falando, não só do ponto de vista financeiro, Mas é que isso educação, poderia ser né? resolvido, mas do ponto de vista da presença e de tudo aquilo que significa educar alguém. E que eu acho que hoje é o grande problema da sociedade, porque nós temos pais que são muitas vezes tão preocupados. Eu não quero que meu filho seja filho único, porque eu acho uma sacanagem Eu com a também criança, acho. assim.
Mas, às vezes, a gente tem pais que eles dão tudo pros filhos. Dão tudo, mas não dão atenção. Eu acho que hoje é o grande desafio. É justamente pra substituir. Mas aí Pra que é o negócio, substituir, como né? lembrava Santa Teresa, amor é tudo dar e depois dar-se. Quando eu não quero dar quem eu sou, eu tenho que dar coisas de mim. E aí isso É nos uma custa forma de caro comprar hoje, né? a Lógico. ausência, né? Lógico, compensar a ausência, lógico. Então, às vezes... Vejo isso o tempo todo. Até, inclusive, a dificuldade de corrigir, eu acho que tem a ver com isso. Porque a nossa geração, quando educa, ou a geração um pouco antes de nós também já tem muito isso, foi muito frustrada com o seu processo educativo. Não por culpa dos nossos avós, mas por culpa de um contexto, por aí vai. É muito ressentido. Então, a ideia, eu não posso deixar o meu filho sofrer o que eu sofri. Eu não posso deixar que muitas vezes a falte. ausência Eu tenho que te dar pra ele o que eu não tive. A moral de corrigir. Então, esse é o Mas grande... é o medo, porque você já é ausente. Você já não tem uma presença. O medo, né, de, eu não posso privar o meu Mas filho. eu acho que não é medo, é culpa, padre. Culpa. Eu acho que essa é a Melhor do que palavra, medo, culpa. Porque, poxa, eu já sou um pai Perfeito. tão ausente. Ainda vou Esse ficar Eu ainda vou brigando com limitar meu vou filho ficar com pondo de isso. castigo, Ô, jamais. tadinho. Culpa. E compensar, né? Você quer compensar, já que eu estou sendo... E assim, gente, e é óbvio que o limite é muito tênue, assim, né? Eu acho que da última vez que eu vim, eu falei isso. Eu entendo que eu, como mãe, meu marido... Mas, assim, eu hoje, né? Até por uma formação que eu venho da comunidade... Quem tem que frustrar meu filho sou eu. Eu trabalhando em Belo Horizonte ou não. Eu convivendo com ele ou não. Porque eu, como mãe, vou ter sempre muito mais amor e Lógico. paciência com os limites dele do que qualquer pessoa de É o fora. princípio da vacina. É muito melhor você já introduz os antígenos da Sim. insatisfação, né? E aí Sim. depois, quando vier a doença... Porque é o que acontece muito quando você falou o caso de filho único, por exemplo. Hoje em dia tem escolas que adotam o princípio de não poder dar nota baixa ou de dar premiações para todo mundo. Por quê? O alecrim dourado não pode ser frustrado. E olha, isso é um problema, Aí, né? beleza, não pode ser frustrado, mas aí quando receber uma mensagem contrária ou uma nota que não for boa assim ou não passar no Na verdade, primeiro lugar do vestibular, vai querer se matar. Muitas porque coisas- uma frustração é tão grande. Muitas nunca... coisas pequenas, até hoje, assim, na escola, né? Eu sou, no caso de realidade de escola pública, coisas, né, que eu achava pequeno, que eu acho pequeno, mas que a gente já não pode. Como, por exemplo, caneta. A gente não pode ter caneta vermelha dentro da escola. Ah, não pode? Ué, por quê? Não pode usar caneta vermelha. pra Vocês não corrigir. entraram naquele povo lá de Gleisi Hoffmann, Randolfo Rodrigues? Vocês podem brigar porque coisa... gente, ou vocês É engraçado. bater de padre, esse povo vai. Não pode, tu não, de maneira por que não nenhuma. pode tu não vermelha? pode, porque é constrangedor, é vexatório. O vermelho? Ah, O vermelho. Mas na minha época era um luxo você ter uma caneta azul e uma vermelha pra você colocar os números só. A questão 1, Hoje, botava em vermelho. Escola, escrevia a gente pergunta em não azul. pode bom corrigir saber, prova. porque eu dou aula no não- seminário, não agora eu vou pode corrigir de caneta prova, preta. Não pode corrigir exercício de caneta Mas preta vermelha. pode, né? Não tem nada a ver com Preta, delegria, não. essas coisas não, né? Preto pode, azul pode, verde, vermelho não pode. É Rosa loucura. pode. Mas é por isso, né? Porque Essas o vermelho Não, é carrega lógico. aquela negatividade, tipo assim, Não. nota vermelha. Mas não, imagina gente, é vocês- lógico que eu tô brincando aqui, eu tô, né? Mas tem algumas coisas também que preciso considerar, Imagina né? escrever de caneta brilhante, assim, azul. Nota 0. Poxa, É uma coisa. é frustrante, pelo cara. menos, Eu peguei o importante azul, é tá a vendo? Nota nota. azul, Mas azul. Eu acho que essa consideração da criança enquanto ente subjetivo, ela é importante. E é um grande conhecimento ali da modernidade. Desculpe você que é professor, que era uma autoridade, agora é esse tipo um padre, ele não vale muita coisa. E acho que é bom, porque nos desinstala. Agora, eu também me preocupo com essa histeria. Não pode nunca. Não, meu irmão. Não pode reprovar, não pode castigar, não vai pode me caneta desculpar. vermelha. Eu sei que tem coisa igual, por Aí exemplo... analfabetos funcionais, é porque a pessoa vai descobrir depois no final do ensino médio que ela não sabe ler e alguém tinha que ter chamado ela de retardado no momento oportuno. Não diga Porque isso, se não gente. chamar, a prova vai chamar. Não diga assim com todas as palavras retardado, chama de ser apedeuta, mas que diga alguma coisa pra pessoa perceber que ela não tá entendendo. Hoje dentro de uma escola é uma coisa muito complicada. Ah, imagino. Mas acho que é por muito isso, por causa. É porque hoje o Papa João Paulo II dizia: se você limita a estrutura familiar, né? Se você quer ferir uma sociedade, fira a família. E eu acho que hoje isso é uma realidade bem. E aí, como a gente não tem esses pais cada vez mais ausentes, e que eu entendo, viu, gente? Assim, acho que eu admiro as lógico. mães que conseguem ficar dentro de casa, porque eu vou te falar que na pandemia, quando eu tava trabalhando e cuidando do meu filho, ou quando eu tava de licença maternidade, quem fala que a mulher só fica dentro de casa, aquela mãe, é mentira. Mas assim, E vamos levar em consideração também, Monize, muitas mães que não têm outra alternativa. Sim. E Sim. nós não estamos aqui, nós estamos brincando e tudo, mas As isso é mães sério. que são mães e pais, né? Sim. Mãe solo, Que tem necessidade. Essa semana eu tava conversando maioria em muitos casos. Muitos, com um parente muitos do meu marido, ele falava isso. Ele falou, nossa, que ele ficava vendo umas meninas do serviço dele, vai dando horário, elas desesperadas, tentando achar
Uber, carona pra conseguir chegar A chegar a tempo tempo na na escola. escola. Então, assim, que é o grande desafio mesmo, né? Assim, dessa maternidade, desse Ser mãe, cuidado, de cuidar, né? Mas por isso, custa, né? Custa seu tempo, custa... A maternidade, ela é muito linda, mas ela incomoda. Eu faço muito aquela experiência... Pra mim, a experiência da cruz e ressurreição, assim, sabe? É morrer várias vezes para minhas vontades, pro meu querer. Mas eu entendo que a ressurreição, ela só existe, né, Pato? Só me corrija se eu tiver... Sim. A ressurreição, ela só existiu porque Cristo morreu na cruz por Sim. nós, né? Então, também Se o grão de trigo que cai na terra não morre. não morre. É a mesma coisa, a E é justo maternidade, que muito né? custe aquilo O que muito vale, vale. né? Isso é fase Então, do Instagram. Tem um amigo meu que fala assim, o seu trabalho é repetir frases do Instagram. Mas é isso, assim. Mas é belo isso, Pô, né? sacanagem, cara. Porque não tem nada mais belo do que você ver o seu filho. Eu fico vendo, assim, esses dias eu tenho um sobrinho, e aí o Felipe ganhou um Kinder Ovo, assim, 2, né? E meu sobrinho queria, ele já tinha ganhado dele, e ele lá chorando, e o Felipe, e a minha irmã, não dá, você já ganhou o seu. E aí o Felipe abriu e deu pro meu sobrinho. E a minha irmã falou assim, não, Felipe, é seu. Ele falou assim, não, é de Miguel. Ficou ofendidíssimo com a minha irmã. Uhum. Porque ele tinha 2, pra ele não entrava na cabecinha dele que ele ia ficar com um e o primo dele ficava com o outro. Isso não há nada que pague, porque, tipo porque assim... você vê ali o resultado. Porque é bom você ver aquela criança que vai entendendo, né? Que você... Então, assim, é muito bonito. Eu fiquei muito orgulhosa. Falei, Sim. filho, porque ele tem só 3 anos. Então, assim, quanto que é belo você ver isso? A maternidade custa. Custa, né, o meu descanso. Às vezes eu quero chegar em casa de Belo Horizonte, quero dormir, quero descansar, quero me Mas tem jogar que- na televisão, né? Mas você não pode. Mas assim, E olha, eu vou dizer... Duracell carregadíssima Vou de dizer, açúcar. e vou dizer, não é diferente com o padre, não. sim. Vários momentos, como cansado ali, subo ao púlpito, falo, pelo amor de Deus, morto de cansado, reunião e preocupação, e gente falando que eu roubo dinheiro de valor de preservação, e você se dar ali com sorriso, com inteireza, não é fácil, não, né? E às vezes entender que a gente não vai conseguir, né, Padre? Que às vezes você vai falhar, porque eu acho que é isso. Às vezes não, a maior parte das vezes. E a maternidade, ela é isso. A gente Porque a não pode... certeza é que a gente, como pai, como mãe, como padre, vai falhar terrivelmente. Porque um dia o Felipe vai sentar a cabeça num divã e vai dizer assim: estou aqui porque minha mãe me traumatizou. Todos fizemos isso, ele também vai fazer. Não é isso que é uma terapia? Você sentar a cabeça e falar assim: ai meu Deus do céu, meu pai falou nisso, minha mãe falou naquilo. Mas eu vou dizer pro senhor que ainda, hoje, mais uma vez, né? Eu sempre vou ter que puxar pra minha realidade comunitária. É lógico. Como nós fazemos muitos cursos de cura interior, dessas coisas que envolvem a psicologia, então ainda tem isso, né? Aquilo que eu vivi, de às vezes foram traumas, não sei o que, aí você vai ter esse cuidado pra não fazer isso com seu filho, né? Certas Ledo palavras. engano. Não, a gente faz, a gente tenta fazer menos. Não, é lógico. Mas é natural, né? Mas a gente Se tenta você fazer não com que os trouxer os seus estragos seja traumas... menor, né? Mas se você não trouxer os seus traumas, você fabrica outros. Sim. Vou dar um exemplo bobo. Imagina, uma mãe que teve muita dificuldade para poder estudar e aí foi professora. Qual que vai ser a preocupação de valor pro filho dela? É educação. Mas ela pode ser mãe de um filho que não tem a mínima aptidão para abstrações. Ele seria, por exemplo, um ótimo técnico, Isso mas a é mãe, frustrante entendeu? pra você. Então, naturalmente, querendo dar o bem de uma educação, ela pode estar diante de um filho que não tem aptidão para estudo. esse Ela é é o professora, exercício. mestre, doutora e história. E o filho é um talentosíssimo mecânico. Eu tive, E tudo bem, eu né? tive uma professora. Eu tive uma professora, não sei se ela tá viva ainda, porque isso. Acho que ela tá, acho que ela foi. Ou então, nessa mesa redonda, ela se manifestou aqui. Né? Ela falou que era frustrante ela ser mestre, fez doutorado em Coimbra, papapá. E o filho dela ser um pateta. Ela vai assim que ela falava: meu filho é um pateta. Graças a Deus tá fazendo direito, mas vai ser também um profissional novo, velho, quando terminar. Mas olha que coisa interessante que pode ter acontecido. Uma mãe muito forte, muito sábia, criou um filho frágil. Não do ponto de vista de que ela quis criar, mas é natural. Se você tem uma mãe muito consciente de si, muito exuberante, ou o caso que a psicologia fala, de mães narcísicas, elas vão criar filhos frágeis. Porque o filho, não, eu te ensino, não, eu compro, não, eu pago. E depois ela reclama do resultado. Mamãe saco roxo. Né? Exato, ela reclama do resultado. E aí E esse é é um como se fosse problema, um né? ciclo, né? Desculpa te interromper. A mãe, ela não recebeu tanto cuidado, tanto incentivo, então vou reproduzindo meu filho. E aí, será que o filho, quando tiver um filho, também não vai reproduzir Isso. o oposto? Aí faz O esse oposto. ciclo. Aí Eu não não é- tive cuidado, eu quero cuidar demais. Isso. O meu filho nunca quis. Aí ele não vai cuidar, porque ele vai falar, olha o ciclo. É natural.
Uma pessoa que foi desprotegida, quer proteger demais e cria uma É pessoa. por isso que eu gosto da definição de amor de Lacan. Lacan diz que o amor é dar o que eu não tenho ao outro que não me pediu. Mas eu acho que esse é o grande desafio, né, padre? Você entender que na maternidade é isso. Você vai dar, o outro não pediu. E que você não pode esperar nada do outro. É. Mas eu é acho que esse é o vocês que grande nos amam, desafio. eu vou pedir pra vocês me darem like aí. Vocês que nos amam. Doar seu like. Doe seu like, a gente tá pedindo. Mas eu acho que é isso, assim, né? Você viver esse processo, assim, de... É muito belo a maternidade, mas ele custa. Então, é preciso você estar disposto a se desinstalar, sabe? Assim. Pra gente finalizar então, Moniz, você tem algum conselho aí pra quem tem casa e é mãe, se tá na dúvida se pretende ser mãe? Se não, abre seu coração de mãe pra quem tá em casa. Adote um cachorro. Não, eu vejo, assim, Deixa eu falar. para essas mulheres que têm essa vontade, assim, primeiro, é difícil, assim, porque eu vejo que a maternidade, ela vale a pena, sabe? Nada como um filho que você vê a criança dando fruto. Não sei se é fruto, assim, porque é como se a gente quisesse algum retorno, assim, sabe? Vale a Desenvolvendo, pena ser crescendo, mãe. né? Vale a pena, assim. Vale a pena você abrir mão das suas vontades por uma criança, por um outro ser humano, sabe? Ter a oportunidade de transformar num ser humano melhor, assim. A maternidade, ela vale a pena. Ela custa, mas ela vale a pena, porque vale a pena você sair de si, sabe? Vale a pena você abrir mão das suas noites de sono, dos seus confortos, porque é justo ajudando que muito muito. custe aquilo que muito vale, assim. Então, vale a pena. A maternidade é uma graça que Deus nos dá de gerar vida, né? É uma forma Então, de servir também. É uma forma de servir. A maternidade serve. Então, vale a pena, assim. Tenham filhos. Vale a pena, sabe? E pro Felipe, que no futuro vai ser fã do Papo de Sacristia, deixa aí seu recado. Ele vai ter mais 2, 3, 4, 5 irmãos? Como vai ser? Ainda não sei, filho. Vamos ver quantos irmãos seu Desaforado. pai do céu vai Devolve pra ele a mandar. pergunta, porque Vale ele tá a prestes a se pena. casar. Vale a Filho, pena. você vai ter. Não, na verdade, igual vocês falaram. Eu vou fazer o casamento, tem uma parte lá que é a benção da maternidade. Eu vou falar assim, que cresçam como coelhos. Você vai ver. É porque a taxa de gente com olho claro em Caeté vai aumentar. Depende. Se vocês puxarem os avós, porque se depende de mim, estão enrolados. Amém? Amém. E você, que é mãe ou filho, tá aí no seu lugar de fala também, que teve tempo... Não, pode repetir? E você que acompanhou este Papo de Sacristia, você filho, ou você mãe que teve tempo também de assistir esse vídeo, o que você tem a dizer sobre a maternidade? A maternidade, ela é um dom, ela é uma dívida, ela é uma obrigação, é bom? Você recomenda ou não? Deixe aí nos seus comentários, compartilha e deixe o seu like. Obrigado.